Olá, amados, graça e paz. Aqui, irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui. Nos sustém o nosso Senhor, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que sempre nos direciona segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Há uma ordenança, é que o Senhor, segundo aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro e faz absolutamente tudo, assim como lembrai-vos na vida de Jó, que o verdadeiro adorador não atribui falta nenhuma ao Senhor, seja qual for a adversidade. E existe uma ordenança: deixai-o vivo e verás se blasfema contra o meu nome. Os verdadeiros adoradores jamais atribuem falta ao Senhor, e existe uma ordenança: deixai-o vivo. E a incumbência daqueles que permanecem vivos é confundir e envergonhar aqueles que blasfemam contra o nosso Senhor. A decepção deles é sempre quando nos desejam toda maledicência, e o Senhor é aquele que nos apresenta dia após dia, firmes e constantes, sempre o louvando e bendizendo segundo a conduta que agrada ao Senhor, aonde estamos constantemente declarando que não é possível por si mesmo, mas através daquele que tudo opera e executa, e aonde estamos, segundo qualquer que seja a adversidade, o louvando e bendizendo e jamais atribuindo falta nenhuma ao Senhor, assim como os nossos inimigos estão sempre a murmurar. São murmuradores, são aqueles que movem os lábios para, na verdade, ranger os dentes, aonde irão ranger os dentes. Estão sempre nas murmurações, estão sempre blasfemando contra o seu espírito, e se decepciona quando dia após dia nos vê sempre bem dispostos, o louvando e bendizendo, pois é justamente o louvor dos verdadeiros adoradores que despedaça todo jugo. É através da nossa perseverança que se envergonha os inimigos. A palavra diz: sejais um bom testemunho a fim de calar a ignorância dos seus insensatos. Aleluia! E assim nós perseveramos dia após dia, glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o sim, ele é o amém. Dele é o poder, é o reino, as riquezas, herdou tudo o Pai, tudo está sujeito ao escabelo dos seus pés, do qual o Pai sendo a sua cabeça, e ele estando no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, e ainda temos o advogado que está à sua direita, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. Aquele que tem o Filho tem o Pai, que se fez Deus único e verdadeiro, o Verbo, que era Deus, e o Verbo estava com Deus, o enviado, o Messias, o único mestre, o único Rabi, aquele que, na verdade, chamado Emanuel, Deus é conosco. Nós sabemos o seu novo nome, não o divulgamos segundo ele nos orienta, somente revelamos aquilo que ele nos ensina a revelar. Existem alguns mistérios que só se compete àqueles que o têm. Aquele que ele nos dá a chave de tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus,
Tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Até mesmo as orações dos ímpios, ele as rejeita, não inclina os seus ouvidos. Mas a palavra diz que aquele que tem o seu espírito, ainda que não saiba expressar por meio de palavras, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Aleluia, aquele que é fiel e verdadeiro e nos sustém dia após dia na incumbência de perseverar, o louvando e bendizendo, e ele não tosqueneja. Ele é aquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina, filhinhos, perseverai-vos, pois vós já tendes os vencido, assim como já os venci. E assim, mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele já dizia: Tomé, porque me viste, crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que com o corpo ressurreto, aquele que passou pela morte e cruz no Monte das Arábias, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: Não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele enviará em meu nome e vos batizará com Espírito e com fogo. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. O Espírito pronto e experimentado em toda boa obra, que vos ensinará em tudo como deveis proceder. Não andei com solicitude daquilo que haveis de falar, porque colocarei a palavra em vossa boca, e aquele que tiver ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz. E em mais um dia permaneceis firme, retende a verdade, demonstrai pelo vosso bom proceder que houve um entendimento que é desviar do mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio, aquele que, na verdade, está cheio da fonte de água viva transformada no sangue, o vinho novo. Odres novos e vinho novo, ambos se conservam e perseveram dia após dia, porque se o odre for velho e derramar o vinho novo, ele se rompe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.